As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Hoje é quinta-feira e toda quinta-feira aqui na Som Maior Premium, nesse programa, fala o professor filósofo Lúcio Pachter, e é sempre bom ouvi-lo. Alô, Lúcio, bom dia. Bom dia, Adelor. Tudo bem, Lúcio? Onde é que você está hoje? Tudo bem. Hoje eu quero tratar com você, com os nossos ouvintes, de uma situação que se repete muito, sobretudo no consultório, e é recorrente. Muitas pessoas chegam ao consultório com a seguinte questão: por que uma pessoa tranquila, calma, ponderada, tal, chega, por exemplo, em casa ou com os amigos e se torna tão agressiva, tão hostil, tão diferente do que naturalmente é? A própria pessoa se pergunta muito e não encontra respostas. A questão que a gente vai trabalhar hoje é: por que não há esta resposta? Se uma pessoa levanta e vai tomar um copo d'água, ela sabe que está tomando água porque está com sede. O que acontece que num caso como esse, no qual a pessoa apresenta um determinado comportamento, uma determinada questão, mesmo que ela se pergunte, ela não encontra resposta. O que aconteceu? Evaporou essa questão, essa resposta? O que houve? Então, vamos ver os pontos principais do que pode estar acontecendo. Bem, a primeira questão quanto a isso é que muitas das coisas, muitos dos comportamentos que uma pessoa tem, eles foram introjetados, começaram a fazer parte da vida da pessoa, sem que ela tenha alguma vez se questionado ou se perguntado se aquilo era a melhor maneira, ou seja, ela simplesmente colocou na vida dela. Um exemplo bem concreto disso: vamos supor uma pessoa que viveu num contexto no qual as pessoas gritavam muito como maneira de conversar. Gritavam porque achavam que assim iam ter razão na palavra do grito, ou gritavam porque achavam que isso ia tornar mais enfáticas suas opiniões. Tal pessoa achou que era assim que se fazia e passou a proceder dessa forma, mesmo em contextos nos quais a paz e a amizade pediam outra coisa, e não isso. E aí a pessoa começa a se perguntar: puxa, por que eu tenho que gritar? Por que eu faço isso? Não tem nada a ver comigo, tal. Essa é uma das questões, então, muito comum, viu, Adelor, nos consultórios. Outra questão é que algumas pessoas aprenderam a responder a certas questões de uma única maneira. Só que isso envelheceu, não cabe mais nos contextos atuais. Esses dias eu estava vendo um programa num desses canais a cabo sobre a velha república na Alemanha e como os grandes líderes como Bismarck e outros, aos poucos, as respostas que eles tinham, que serviram para uma época, já não cabiam mais com as atualizações do mundo. E eles foram perdendo espaço, não porque não tivessem boas ideias e fossem inteligentes, mas porque se habituaram a um tipo de resposta que caducou, que não cabia mais. Isso então acontece muitas vezes na vida da pessoa. Há pessoas que se habituaram a responder sempre de uma determinada maneira a determinada coisa, que às vezes mudou e a pessoa continua nos velhos padrões. Uma terceira fonte aqui desse tipo de questão que estamos tratando, no qual a pessoa se pergunta por que faz determinadas coisas e não encontra a resposta, diz respeito ao fato de que muitas vezes a resposta está associada a uma rede complexa de fatores, muito complexa. Nem sempre uma pessoa colocada no ambiente, ela vai responder diretamente ao ambiente, mas ela às vezes já traz N questões que vão encontrar naquele espaço um lugar de resposta. Só que essas N questões, elas são às vezes associadas, fazem com que a resposta ao ambiente seja completamente diferente, distante, que tenha muito pouco a ver. Isso acontece, por exemplo, quando, em casos de presidentes que assumem um país com um discurso democrático e quando encontram a situação depois,
eles já trazem tantas questões de campanha, promessas, vinculações a partidos, que se torna muito difícil se comportar tal qual eles imaginavam antes. Uma coisa é o discurso, não é? Bem, existem ainda muitos fatores, mas vamos ver só realmente os principais que costumam acontecer. Um outro diz respeito à estranheza, sabe, pela inadequação entre aquilo que se passa e aquilo que a pessoa oferece. Olha, um exemplo bem concreto disso. Às vezes, num ambiente de carinho, de paz, de amizade, há pessoas que usam de truculência, de autoridade, como contrapartida. Não que seja errado isso, mas às vezes é o modo da pessoa reagir àquilo. E é um modo que está contra a época dela, contra os preceitos em que ela está vivendo. Sócrates trabalhou muito essa questão em Atenas, que muitas vezes a resposta que era dada era uma resposta genuinamente da pessoa, mas que já não cabia num contexto de democracia como Atenas oferecia. O que acabou, aliás, acontecendo com ele. Então, muitas vezes, a maneira como a gente reage a certas coisas é parte nossa, mas diante do que está acontecendo soa muito estranho, fica inadequado. Tem outro fator que é muito comum. Esse realmente é um fator da nossa época, é uma das características da nossa época, que são as famosas linhas cruzadas. Funciona mais ou menos assim. É uma coisa se deslocando para o espaço de outra. Então, às vezes, uma pessoa está em casa, está irritada, está ansiosa, caminha de um lado para o outro e não está bem. Só que não tem nada a ver com a casa dela. Aliás, a casa dela é o lugar onde ela se recarrega, se restabelece. Essa irritação e essa ansiedade, vamos dar um exemplo aleatório que vem às vezes do trabalho. Só que lá no trabalho a pessoa não pode se mostrar assim, senão até perde o emprego. Aí, quando ela encontra um espaço onde ela pode desaguar tudo isso que ficou guardado, isso dá vazão, então. E às vezes, infelizmente, é com os filhos, é com a mulher, com o marido, com pessoas que não têm nada a ver com essa história. São linhas cruzadas. E a própria pessoa se sente muito mal, porque ela sabe, puxa, está acontecendo algo estranho. Enfim, ainda há vários fatores, e não temos nem como liquidar uma questão dessa, dada a amplitude dela. Mas, quando acontece de uma resposta a uma coisa se tornar desproporcional, se tornar grotesca, a pessoa pode pensar nessas colocações que eu fiz, além de outras, tentando chegar ao que se passa. Muitas vezes nem importa de fato o que se passa, nós podemos mudar certas condições na vida apenas pela forma como elas se apresentam. Próxima quinta-feira, Delor, conversamos lá da fronteira, dando sequência aqui aos nossos trabalhos. Um abraço a você, aos nossos ouvintes e até lá.